Olá pessoal, olá para você que está me vendo através desse vídeo. Eu tenho uma análise bíblica toda especial para você, que você possa acompanhar até o fim. Quero analisar com você Evangelho de São Mateus, capítulo 21, versículos 12 e 13. Livro de Mateus, cobrador de impostos, uma espécie de contador, de matemático, um discípulo, um seguidor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos falar, além do texto, um pouquinho sobre a personalidade de Jesus. Versículo 12. Entrou Jesus no templo e expulsou a todos os que aí vendiam e compravam, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e disse-lhes: Está escrito: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. Nós podemos enxergar, ter um olhar logo no início do texto. O texto está dizendo: entrou Jesus. Quem é Jesus? Jesus, a palavra Jesus vem do hebraico Yeshua, que é uma abreviação de Yehoshua, tem a ver com salvação. A palavra Jesus no hebraico tem o mesmo nome de Josué. Todos os dois nomes significam Yehoshua, são Yehoshua no hebraico. Há também quem defenda que o nome de Jesus seja no hebraico Yesha, e também aqueles que defendem que o nome de Jesus seja Yehashua. Existem variações porque a língua hebraica ela sofreu variações ao longo do tempo. Então este era Jesus, que significa ter a ver com salvação. A palavra Jesus depois foi transliterada para o grego, virou Jesus, e a forma aportuguesada de Jesus é Jesus. Aí nós chegamos em Jesus. Jesus, ele tinha uma personalidade forte. Muitas pessoas pensam que Jesus era uma espécie de hippie, alguém que estava sempre pacífico, sempre tranquilo. Não, como nós veremos neste texto, Jesus era alguém de personalidade forte, era alguém que tinha atitude. Jesus não era um hippie, ele era pacífico, mas ele não era passivo. Ele era alguém que tomava atitude, ele era alguém que repreendia os seus discípulos quando era necessário. Claro, Jesus ele tinha misericórdia do pecador quando era necessário ter. Jesus ele não julgava as pessoas pela aparência. Jesus tinha misericórdia dos pobres. Jesus era uma pessoa que tinha empatia pelo próximo, ou seja, se colocava no lugar do próximo. Porém, quando precisava ser firme, ele era firme, pois assim era a sua personalidade. Ele não era uma pessoa passiva, nem pacífica, como eu expliquei, mas passiva. Ele não era. Ele era uma pessoa que possuía atitude, ele não era um hippie. Jesus era e é o Filho de Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, portanto, uma pessoa de autoridade. No templo, o templo de Israel começa com Salomão. Salomão constrói o primeiro templo em Israel, que era um local dividido em três partes: o átrio externo, o átrio interno e o Santo dos Santos, onde apenas o sumo sacerdote entrava para fazer expiação pelo povo. O sumo sacerdote é o chefe dos sacerdotes. Esse templo ele foi destruído algumas vezes na história e depois ele foi reconstruído. Nesta época aqui ele tinha sido reconstruído pelos romanos. Nessa época aqui o templo estava em plena atividade. Era um templo feito pela permissão de Deus, um templo feito para a adoração de Deus. Expulsou a todos que aí vendiam e compravam. Jesus ele expulsa aqueles que fazem da sua casa comércio.
Nós não podemos fazer da obra de Deus comércio. Sabemos, Jesus mesmo ele recebia ofertas. Sabemos que a obra de Deus tem seus custos, porém tem que se tomar um cuidado para que não se perca o foco. O foco não pode ser perdido. Nós temos que ter o foco da adoração a Deus, do ensino, da pregação do Evangelho. E derrubou as mesas dos cambistas. Cambistas eram aqueles que faziam troca de moeda. Você vinha do Egito com a moeda do Egito, chegava em Jerusalém, o que você tinha que fazer? Tinha que ir em um cambista para ele trocar a moeda e te dar a moeda de Israel. E as cadeiras dos que vendiam pombas, os comerciantes. Nós temos que tomar muito cuidado no templo para que não se perca o foco. Tem até algumas pessoas que vendem livros, vendem bíblias. Isso ainda tem a ver com a atividade fim do templo, que é a adoração a Deus, que é o ensino, porque o livro ele traz conhecimento para você de Deus. Da mesma forma, a Bíblia é sagrada, a tradução da Bíblia. E existem cursos para você produzir livros, para você produzir Bíblias. Porém, como sempre eu ressalto, tem que se tomar cuidado para que não se perca o foco e ali se torne um local de comércio, um local onde a palavra de Deus é mercadejada, um local onde o objetivo principal é perdido, que é a pregação do Evangelho. E disse-lhes, está escrito. Aqui, Jesus está fazendo uma referência a Isaías 56, onde era profetizado que a casa de Deus seria chamada casa de oração, a restauração da casa de Deus. Deus deseja que o seu templo seja um local de oração. O que é orar? É o ato de falar com Deus. Deus deseja que o seu templo seja um local de reflexão, seja um local de busca à sua presença. Deus deseja que nós o busquemos. Isaías 55:6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Não é amanhã, não é mês que vem, não é ano que vem, mas é hoje. Nós precisamos buscar a Deus. Este é o desejo do Senhor, que nós busquemos a Ele sempre que possível. A minha casa será chamada casa de oração. Olha a importância da oração, do ensino. Tome muito cuidado com a igreja que você frequenta. Antigamente a gente podia dizer, vá em qualquer igreja, na igreja mais próxima da sua casa. Hoje em dia nem sempre funciona dessa forma. É preciso que você busque uma igreja quando você sentir desejo, quando você, por livre e espontânea vontade, sentir desejo de conhecer uma igreja, visitar uma igreja, fazer parte de uma igreja, que você procure uma igreja que haja ensino e que haja a oração, e não uma igreja que se foca em outras coisas. Você poderá estar participando de um local perigoso e depois você vai se decepcionar. É claro que todo aquele, mesmo conhecendo o pastor, o missionário, o professor de escola bíblica, o evangelista, todo aquele que prega o evangelho, ele pode também, mesmo conhecendo a verdade, errar, porque ele é humano, ele também é pecador. Todos nós somos a todo momento tentados por dinheiro, como aconteceu com estes daqui, tentados por mulheres bonitas. Todos nós podemos falhar algum dia. Chegar uma mulher bonita e você não resistir, chegar uma proposta e você não resistir, né? Porém, quando você frequenta uma igreja que tem o ensino verdadeiro da palavra de Deus, você pelo menos vai saber a verdade e você, através de Cristo Jesus, pode encontrará a salvação. Agora, e o pastor, o professor, o presbítero, se ele não seguir aquilo, ele há de arcar com as devidas consequências diante de Deus, no momento certo, na hora certa. Mas vós as tendes convertido em covil de ladrões. Jesus falava de maneira firme, Jesus pregava de maneira firme, com convicção, porque ele sabia que na casa de Deus era necessário uma santidade, no reino de Deus é necessário uma santidade, um compromisso com Deus, um compromisso
com as Escrituras. Mas Jesus ele tinha uma personalidade forte, ele se irou neste momento. Nós podemos nos irar, só porque isso faz parte da nossa natureza, mas nós não podemos deixar que a ira nos controle. Jesus era santo, perfeito. Jesus ele é o caminho para nós entrarmos nos céus, nas moradas celestiais, nos edifícios celestiais. Jesus é aquele que está conosco até a consumação dos séculos. Ele nos consola, ele nos guia, ele nos dirige, ele é a nossa esperança. Se você está triste, você está desanimado, que através dessa análise bíblica você possa se animar em Cristo Jesus. Ele está aí para te auxiliar, para te ajudar em todos os seus problemas. Nós acreditamos em um Deus que é pessoal, é diferente do deísmo. No deísmo, Deus existe, mas não se relaciona com as suas criaturas. No teísmo cristão, Deus ele não somente existe, mas através de seu Espírito Santo, ele se relaciona com as suas criaturas. E Deus está aí, Cristo Jesus está aí para te ajudar e para te auxiliar até a consumação dos séculos.